paz do Senhor Jesus, irmãos, sejam bem-vindos a mais um devocional diário da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos trabalhando a lição de número 5, que está falando acerca de casamento, que o casamento é para sempre, que o casamento é algo vitalício diante dos olhos do Senhor Jesus. Então hoje, na nossa quarta-feira, o nosso texto de aplicação está lá em Efésios, capítulo de número 5, o verso de número 22 e o verso de número 33 vai ser o que nós vamos deixar aqui para nossa aplicação no nosso dia. Diz assim a palavra do Senhor: Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. O 33: Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Glória a Deus por essa palavra. Aqui nós temos a carta do apóstolo Paulo à igreja de Efésios. Aqui é um momento doutrinário onde o apóstolo Paulo está tratando dos deveres domésticos, os deveres dos maridos para com as esposas, a figura do marido no sentido de o homem da casa, o cuidador da casa. É isso que nós temos aqui nessa aplicação, nesse ponto do texto. Quando o texto começa nos dizendo assim: vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos. É estranho a gente falar que nos dias de hoje, com as coisas tão modernas como elas são, onde a mulher ela faz tudo, ela resolve tudo. Se você der 10 problemas na mão de uma mulher, em um dia ela resolve tudo. Então é complicado às vezes a gente tratar nesse mundo tão moderno que a gente vive, a questão de que uma mulher tem que se sujeitar à vontade do esposo. Só que a palavra do Senhor está nos dizendo o quê? Que esse sujeitar à vontade quando você se sujeita à vontade do seu esposo, você está honrando o seu esposo. Você está agradando a Deus, você está fazendo a vontade do Senhor. Tem um texto que diz que a mulher deve ser submissa ao seu marido, deve submissão ao seu esposo. Submissão não é ser rebaixada pelo homem com quem você caminha, pelo homem com quem você divide os teus dias. Submissão é o quê? É os dois caminhar na mesma direção e no mesmo conceito e para o mesmo lugar, tendo o quê? O homem como o centro do alvo e a mulher aquela que vai dando suporte. A missão principal é do homem, é do cabeça, como a própria Bíblia diz. Mas a submissão é o quê? A ajuda, a retaguarda. É a mulher que vai ao lado, acompanhando, ajudando e cuidando. Então, quando o texto nos diz: sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, para aí, por um minuto e pensa assim: se você faz uma oração a Deus e o Senhor não responde a tua oração, você não tem que se sujeitar à vontade dele? Porque Ele sabe o que é melhor para você. Se você está pedindo algo para o Senhor e naquele tempo, e naquele momento ainda não aconteceu, cabe a nós o quê? A resignação de aceitar a vontade do Senhor. Porque Romanos vai dizer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, quando nós nos sujeitamos à vontade dos nossos maridos, dos nossos esposos, nós estamos também fazendo a vontade de Deus. Por quê? Porque às vezes o olhar do marido é diferente do da esposa. A forma com que o marido enxerga lá na frente não é a forma com que a gente está vendo nesse momento. Tanto que às vezes a mulher, quando ela está no sentido de parceria, de caminhar do lado, de andar do lado, de ser uma ajudadora, como a própria palavra do Senhor vai nos dizer, ela o quê? Ela está dividindo uma missão maior, ela está dividindo uma missão com o esposo. Pode ser que ela vai enxergar as coisas de uma forma com que o marido não vê, mas isso não quer dizer que ela vai mandar, que ela vai executar. Ela vai explanar, ela vai falar o ponto de vista dela, ela vai deixar a vontade dela estabelecida, mas se a vontade dela não for o melhor naquele momento, ainda assim a vontade do marido, a sujeição à autoridade do esposo, nesse caso, é algo que deve prevalecer nas nossas vidas. Por quê? Porque quando a gente se sujeita ao marido, não é a vontade do marido, é ao respeito.
Isso aqui se trata de respeito. Esse texto se trata de honra. Dar honra ao esposo, ser leal ao esposo, dar o devido respeito que o marido tem à posição que ele ocupa nas nossas vidas, dentro dos nossos lares. É isso que está dizendo aqui na palavra do Senhor. E lá no final ele diz assim: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo. O homem, quando ele se ama, ele não deseja o mal para ele mesmo. A gente viu isso aqui em alguns pontos de devocionais por esse mês. Ninguém quer o mal para si. Então, como que o homem que cuida de uma casa, que governa uma família, ele quer algo de mal para ele? Nenhum homem, nenhum ser humano deseja algo de mal para si próprio. Então, como que ele pode desejar isso para alguém com quem ele convive? Para alguém com quem ele desfruta dos dias dele? Seja dias bons, sejam dias maus, sejam dias de paz ou sejam dias de guerra, sejam dias de luta. Ele está ali, travando uma luta diária, uma batalha diária e dividindo a vida dele com alguém. Então, homem, você ame a sua esposa como a você mesmo. A palavra nos diz que homens, amem as suas esposas como Cristo ama a igreja. Olha o tamanho do amor que Jesus Cristo tem pela sua igreja, pelas almas que estão dentro da sua igreja. Olha qual é a grande misericórdia do Senhor para com a sua igreja. Então, homem, você honre a sua esposa, ame a sua esposa como a você mesmo, e ame ainda mais todas as vezes que você pensar e lembrar que o amor que você tem que ter por ela é o mesmo amor que Cristo Jesus tem pela sua igreja. Amém? Deus os abençoe e guarde essa palavra para o seu dia de hoje. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até amanhã para mais um devocional diário.